história começa quando eu tinha 13 anos de idade. As famílias eram amigas e a minha mãe, muito amiga de uma tia dele. A gente se conheceu quase que menina ainda, né? As famílias eram amigas, a minha tia trabalhava com a mãe dela, num órgão do governo, e então havia sempre um certo contato, né? Mas a gente era pivete assim, não tem assim, muita lembrança disso, não. E como antigamente isso era normal, eles faziam aquela coisa toda para atrair, né, os filhos. E foi mais ou menos por uma indução que a gente começou a namorar. Por volta aí de 13, 14 anos, quando ela tinha mais ou menos nessa idade, eu já tinha 17, 18, aí a gente, as famílias tentaram dar uma aproximada maior. E aí a gente teve um início de namoro. Mas naquela época eu era muito criança, só tinha 13 anos, eu acho que eu não tinha maturidade suficiente, né, para entender o que estava acontecendo. Na minha cabeça eu estava namorando porque a minha mãe queria. E um belo dia eu me desentendi com a minha mãe por conta de uma roupa que ela disse, olha, ele vai chegar, você vai sair, vista a roupa tal. E eu disse, mãe, pelo amor de Deus, eu já namoro com o rapaz porque a senhora quer, ainda tem que vestir a roupa que a senhora quer? Eu acho que a implicância dela com a mãe, né? A mãe incentivava muito isso e ela eu acho que ela não concordava muito com essa intervenção da mãe. E nessa história a gente discutiu um pouco e eu fiquei muito braba. Quando ele chegou em casa para me pegar, eu acabei o namoro, na mesma hora. Eu disse, olha, eu preciso ser sincera com você, quem namora com você não sou eu, é a minha mãe. E aí ele disse, como a sua mãe? Eu disse, porque é ela que quer, é ela que escolhe minhas roupas para te encontrar, é ela que faz tudo. E agora eu não quero mais viver isso. E eu também odeio o seu perfume, então por favor, vá embora. Foi horrível, foi horrível. E acabou, cismou, jogou uma história de um perfume na história também. Justificou de alguma maneira para acabar, né? E aí, quando eu estava já com quase 15 anos, aí sim, eu me apaixonei por ele, de verdade. Depois de um certo tempo que acabou, eu acho que ela se arrependeu, sei lá o que foi. E aí ela tentou se aproximar novamente. E aí, quando eu quis procurá-lo, insinuar alguma coisa, aí ele disse, agora sou eu que não quero, né? Eu achei que o motivo que ela justificou na época para acabar foi muito sem sentido. Aí eu preferi não dar retorno. No imaginário amoroso, nada distingue a provocação mais fútil de um fato realmente consequente. E aí cada um seguiu o seu rumo. E depois disso aconteceu muita coisa, né? Na época, eu estava começando a trabalhar, tinha passado no concurso do banco e fui trabalhar no interior. Eu casei, tive 2 filhas. Ele também casou, teve 2 meninos e eu 2 meninas. E depois acabei me casando lá pelo interior. E a gente praticamente não teve mais nenhum tipo de contato. E nesse tempo todo, a gente sempre se encontrava, pelo menos assim, de 2 em 2 anos, uma avó fazia aniversário, a avó dele. E aí a gente sempre se via, eu com a minha família e ele com a dele. A
cada instante do encontro, descubro no outro um outro eu mesmo. Vinte e dois anos depois, né, a gente se encontrou por acaso, e aí a situação já era outra. Até mais de 20 anos depois, quando ela já estava separada e eu também estava recém-separado, a gente se encontrou num novo aniversário de criança. A gente se encontrou realmente por acaso numa festinha de aniversário infantil, amigos em comum também. E eu estava só com as minhas filhas e ele só com os filhos dele. E aí, assim que a gente se viu, ele riu, eu também, e ninguém conseguia mais parar de se olhar e nem de sorrir. E aí começou a rolar um clima, né? Eu sabia que ela era uma pessoa muito boa, né? E com a minha separação, eu achei que a gente podia voltar e investir na reaproximação. E na hora de ir embora, ele me cumprimentou, eu fiquei na festa e ele foi embora. Então, como ele saiu primeiro, ele me cumprimentou e disse, olha, amanhã leva as meninas para dar uma volta lá na fazenda. No final da festa, quando eu já estava indo embora, tentei marcar para ela ir na fazenda. Na época eu estava morando com meus pais na fazenda, lá em Baturité. Porque ela não foi. E claro que eu não apareci na fazenda no outro dia, né? Morrendo de vergonha, querendo muito ir, desesperadamente. Mas eu dizia, não posso ir, porque né? O que vão achar, vai pegar mal. Mas, posteriormente, eu consegui o telefone dela com a tia, que a gente tinha uma relação muito próxima. Dias depois, a minha tia, que deu a festa, me liga. Fabrícia, eu quero o seu consentimento para passar o número do seu celular para o Airlis. Porque ele ligou pedindo e assim, eu não ia dar o número do celular sem falar com você. Mas eu tô doida para dar, eu posso dar? Né? Eu disse, pode tia, por favor, dê logo, né? E liguei para ela e a gente acabou conversando por telefone e depois marcamos o encontro. E aí foi assim, ele me ligou, conversamos bastante. E ele sempre vinha nos finais de semana, passar finais de semana em Fortaleza, então já marcamos um final de semana para tomar um sorvete, dar uma volta, uma coisa assim. Um convite para tomar sorvete. Foi o melhor sorvete do mundo. Foi interessante, porque alguma coisa me dizia que aquilo ia funcionar, ia dar certo. E a gente se encontrou, acabamos tomando um sorvete, e depois ainda foi para um outro local e conversamos bastante. Foi quase um dia todo conversando. Eu senti as mesmas coisas, a perna tremendo, sem saber onde botar a mão, o que ele vai achar, será que ele vai me achar legal, será que ele vai me achar boba, porque foram 22 anos longe. Apesar da gente sempre saber assim um pouquinho um do outro, mas ninguém convivia muito, né? Mas foi forte, muito forte. Neste dia, a primeira vez que eu vim aqui para Fortaleza, que a gente saiu e a gente passou quase o dia todo junto, naquele dia eu não tive mais dúvida de que a gente ia ficar junto. Eu me sentia muito atraído e eu achava que a gente tinha tudo a ver, se encaixava realmente. Aí as coisas andaram bem rápido. Uns 2 meses depois disso, nós já estávamos namorando e uns 2 meses depois disso ele trabalha no Banco do Brasil e ele pediu transferência do banco para vir embora, morar em Fortaleza. E exatamente 1 ano depois nós casamos. O outro é meu bem e meu saber. Apenas eu o conheço, o faço existir em sua verdade.
se a gente tivesse continuado, não tinha ido muito longe, não. Acho que não. Acho que não tinha rolado. Olha, quando eu me lembro que ela acabou por uma história de um perfume, não ia muito longe. Não ia. É verdade. Mas hoje não, hoje a gente Hoje consegue. eu escolho os perfumes dele. Pra não arriscar. Pois é. Não arrisco. Eu não vou arriscar, né? Então. Eu não posso nem dizer que foi uma espera, né? Porque não foi programado, né? Quando a gente acabou o namoro, quando jovem, eu não achava que ia ver esse encontro 2 décadas depois. Mas foi muito bom. Foi super legal. Até hoje.